Paz seja convosco. Estamos mais uma vez reunidos para aprender um pouco mais de Deus. Contamos com o Espírito Santo, que é aquele que nos instrui, aquele que nos capacita. Que Deus possa trazer uma bênção especial sobre você que está conectado agora pela manhã, que colocou o seu relógio para despertar, que tinha outras coisas para fazer, mas que priorizou a casa do Senhor. Não que os outros não tenham bênçãos, mas a quem honra, honra. E você que honrou o Senhor com seu tempo, que Deus possa te agraciar, encher a sua vida de paz, de amor, de harmonia. Que o nome dele seja glorificado cada vez mais através da sua vida. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais um dia na Tua presença, nos reunimos para glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Obedecer, Pai querido, a Tua ordenança de separarmos um dia para o Senhor. Temos muitos motivos para agradecer e queremos, Pai querido, com a nossa presença, glorificar ao Senhor como uma forma de ação de graças. Sabedores também que seremos alimentados com a Tua Palavra, com o Teu entendimento, com o Teu conhecimento. Que o Teu Espírito Santo nos capacite e que seja um dia agradável, seja um tempo agradável de estudo da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que está chegando agora, que não recebeu a bênção do início do culto, uma bênção especial para aqueles que acordam mais cedo. Você também tem uma bênção. Eu lembro que certa feita, ou na palavra, quando Jacó usurpou, a bênção do seu irmão, e aí ele já tinha sido abençoado, e ele chegava e falava assim: mas pai, não tem nenhuma bênção para mim? Eu digo para você que tem uma bênção, que Deus possa trazer paz ao seu coração e te despertar a chegar mais cedo na escola bíblica dominical e no culto, para que você possa participar de uma forma integral. Nós já estamos afastados fisicamente, eu ainda não tenho direção de Deus, e enquanto eu não tiver essa direção, por mais que você fique desgostoso, eu não vou fazer isso, tá? Quando eu assim receber a direção, vai ser um prazer poder ver os rostinhos de vocês, mas até lá nós vamos continuar de maneira virtual. Cada vez mais a gente observa no mundo que os cristãos, eles estão numa condição bem complicada. E aí, antes de eu fazer essa abertura, enquanto a Rosângela estava orando, eu estava pensando nos cristãos. Uma metáfora é uma figura de linguagem que você compara uma coisa para dizer outra. E eu observo os cristãos, muitas vezes eles são cristãos estilo Baby Johnson. Essa propaganda do Baby Johnson, ela é algo antigo, que apareceu bastante na década de 80 e 90, mas que nos últimos tempos eu não tenho visto na televisão, pelo menos. E é a figura daquele padrão típico de criança, que todo mundo olha como uma coisa de outro mundo. É uma criança bonitinha, gordinha, com olho azul, pele branca, sem nenhum tipo de falha, defeito. A menininha também com um pouquinho de cabelinho para colocar a chuquinha. E aí a gente olha para os cristãos, hoje eles estão muito mais parecidos com esses cristãos, com esses bebês Baby Johnson, em que a gente encontra poucos no mundo, entendeu? Do que qualquer outra coisa. E me preocupa, porque as pessoas, elas têm uma aparência externa de cristão, tem um modelo, entendeu? Se preocupam com o vestimenta, com o cabelo, com algumas outras aparências, coisas externas, mas não tem dado importância à parte interior. Jesus Cristo, certa feita, quando olhou para os fariseus, que eram a referência de homens de Deus naquela época, e ele olhou para eles e falou assim: vocês parecem sepulcros caiados, caiados de cal mesmo, sepulcros, seus túmulos pintados de branco, porque vocês por fora estão bonitos, mas por dentro vocês estão cheios de morte. Então eu quero pedir que você
medite um pouco na sua vida, que você medite no tempo que você tem dedicado ao Senhor. Você precisa se dedicar mais, você precisa buscar a figura e a face do Senhor, não apenas na escola dominical, não apenas no culto, mas também no seu dia a dia. Nós cantamos uma música, Vigiar e Orar, e ela está falando sobre o texto Tessalonicenses, que nós temos que orar sem cessar. Nós não podemos simplesmente entrar nesta batida da nossa vida, em que você engata a primeira, a segunda, joga a quinta e vai a milhão, entendeu? E muitos acordam já em quinta, não dá tempo para nada. Separe um tempo para o Senhor. Em nossa escola bíblica dominical, nós estamos tratando sobre o 4º mandamento. Quero convidar você mais uma vez a abrir a palavra de Deus no Êxodo capítulo 20, para a gente fazer a leitura desse texto. Quanto mais a gente repete, mais ele fica gravado no teu coração. E o que acontece é que quando você pensar ou for praticar alguma coisa dessa contrária, pelo menos você vai ver aquele sinal do amarelo do semáforo piscando. Atenção! O que você vai fazer é você que decide, mas a atenção está piscando. Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante, assim diz o Senhor. Se a minha voz estiver muito baixa, você dá um toque aí, manda uma mensagenzinha que eu dou uma subida no nível, tá bom? Então falou Deus estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra, do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 5º mandamento. 4º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. 5º, não matarás. 6º, não adulterarás. 7º, não furtarás. 8º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Semana passada iniciamos o estudo do 4º mandamento. Falava sobre honra. Honra especificamente ao pai e à mãe. Está lá em Êxodo capítulo 20, verso 12. E é o único mandamento que a ele é atrelada uma promessa. Aquele que honra o seu pai e a sua mãe, ele tem uma vida longa. Esse honrar teu pai e tua mãe também tem um aspecto de você olhar em relação às autoridades. Pessoas que são colocadas sobre a sua vida para cuidar de você, para zelar sobre a sua vida. Nós podemos citar a polícia, nós podemos citar os poderes legislativo, executivo e judiciário, nós podemos citar para os filhos, os pais, para a esposa, o marido. Então todas essas, na igreja, a minha pessoa. Então a gente tem que entender que este contexto de honra, ele é algo que é atrelado a pessoas. E é algo que nós temos perdido muito nos dias de hoje. Conversava com a nossa irmã Shirley a respeito do meu processo, de um processo que eu tenho.
E ela falava para mim, ela compartilhava que com os últimos fatos que ocorreram, levando-se o nome do STF para a lama, independente de ter correto ou não estar correto, fez com que o ser humano cada vez mais ele tivesse menos apreço às autoridades. Então a pessoa recebe uma intimação e ela não tem mais aquele medo. E é algo que nós temos visto como imperando na nossa sociedade. Cada vez mais as pessoas não respeitam as autoridades. Essa semana tive o prazer de estar visitando a Menísia, na casa dela, dentro daquele programa que eu falei para vocês de fazer visita nas casas. Essa semana ninguém me contatou, eu acho que eu vou ter folga, ou ninguém quer que eu vá. Então, eu estava lá e a gente falava com a mamãe dela exatamente sobre esse conceito de você entrar num metrô, entrar num ônibus e um jovem está com as pernas esticadas, o fone de ouvido, entendeu? E não está nem aí, nem olha para o lado, e o idoso é obrigado a ficar em pé. É um reflexo da quebra do 4º mandamento, em que as pessoas elas não olham para os outros com respeito. O ancião, aquele que tem cabelo branco, ou a própria figura de autoridade não é mais respeitada. Lembro como quando uma pessoa que era um ícone da televisão, dentro daqueles programas para crianças, e ela olhava e falava para Deus, aquele lá é o cara lá de cima. Ele não é o cara lá de cima, ele é o Todo-Poderoso. E as pessoas elas não têm mais respeito pelas autoridades. E nós, dentro do nosso programa, nós sempre temos apresentado tanto um caso de desobediência, e desobediência nós vamos trabalhar os filhos de Eli, e obediência, que é Isaac obedecendo. Isaac, sim, aquele que foi sacrificado, ia ser sacrificado lá no Monte Moriá. Falamos que esse respeito ele foi colocado por Deus no ser humano. É algo que é um item de fábrica. Nós temos esta característica de olhar para aquele que tem mais autoridade ou tem mais idade conosco com reverência. Não é adoração, não é idolatria, é reverência, é respeito. Mas o que acontece é que a sociedade ela tem se movimentado num eixo tal que as crianças elas passam a ser os reis, elas passam a ser aqueles intocáveis. E eu entendo que existe um estatuto da criança e adolescente que é para cuidar, evitar abusos, mas o que tem acontecido é que tem sido abuso num outro extremo. Então o pai que repreende o filho, ele está na verdade criando um transtorno ou um problema psicológico no filho. Então os pais que mais amam são aqueles que deixam o barco correr à vontade. Cada vez mais as pessoas que repreendem, cada vez mais as pessoas que tentam buscar trazer o trem de volta para o trilho são olhados como tiranos, como pessoas que estão agindo de uma maneira errada. Após nós examinarmos todas as nossas obrigações nos primeiros mandamentos, nós começamos a trabalhar este contexto do trabalho com o próximo. Toda aquela que despreza e destrói essa fundação precedente de Deus se deteriorará com incrível rapidez. Quando você quebra um mandamento, há consequências. A sociedade como um todo, como eu te disse, ela tem quebrado esses mandamentos. E o que nós vemos é cada vez mais o aborto, cada vez mais o divórcio, o descaso para o idoso, e nós estamos caminhando para uma implosão da nossa cultura. Uma cultura como a nossa, como ela está vivendo hoje, ela não vai durar muito tempo. Eu não sei o que vai acontecer. Quando a gente analisa historicamente o que aconteceu em culturas que entraram nessa vertente de abominação sexual, de falta de respeito, de falta de amor, era destruição. Se você for um pouco nos livros de história e você estudar um pouco, você vai ver o que aconteceu com a cultura grega, romana, o que aconteceu com a cultura babilônica, assíria, impérios imensos que de uma hora para outra eles deixaram de existir. Nós vivemos esses tempos. Estudando os filhos de Eli na semana passada, nós lemos alguns textos, nós lemos 1 Samuel capítulo 2, alguns versículos, capítulo 3, alguns versículos,
e o capítulo 4 também, que fala exatamente da condição dos filhos de Eli. Quem era Eli? Eli, ele era o sumo sacerdote. Havia uma estrutura sacerdotal a partir das tribos de Levi, em que Deus ordena a Moisés que separe uma tribo apenas para a adoração, apenas para a glorificação do Senhor. Seria algo semelhante aos oficiais da igreja. Então eu, dentro daquele contexto, seria como um sacerdote. Tá? Como havia apenas um templo, então havia os sacerdotes que faziam os trabalhos gerais e havia um sumo sacerdote, que seria hoje o pastor presidente de uma grande congregação. Porque como não haviam várias igrejas, havia apenas uma. Então se era levantado uma pessoa como sumo sacerdote, era aquele que tinha um contato mais próximo do Senhor, já que ainda não ocorreu a crucificação e a morte de Cristo. Isso vai ocorrer milhares de anos depois. Então, nesse contexto, quem comandava era o sumo sacerdote. E Eli era esse sumo sacerdote. Samuel, quando ele é entregue nas mãos de Eli, para que Eli pudesse ensiná-lo esse ofício. Mas Eli era casado. E ele tinha 2 filhos. Os filhos dele se chamavam Hofni e Finéias. E não eram homens que seguiam os padrões do Senhor. Da leitura desses trechos que nós lemos na semana passada, eu não vou reler, tá? Se você quiser anotar, 1 Samuel capítulo 2, versos 12 a 17. 1 Samuel capítulo 2, versos 22 a 26. 1 Samuel capítulo 3, versos 13, 14 e 15. E 1 Samuel capítulo 4, versos 10, 11 e 12. Da leitura desses trechos, nós extraímos algumas lições. Hofni e Finéias, 1 Samuel capítulo 4, verso 4, apresenta Hofni e Finéias como filhos desobedientes e de vida desordenada. Abre aí 1 Samuel capítulo 4, verso 4. Aproveita e deixa aberto que eu vou salpicar alguns textos. 1 Samuel capítulo 4, acho que é esse mesmo, deixa eu ver. 1 Samuel, capítulo 4, verso 4. Sim, 1 Samuel, capítulo 4, verso 4. Diz assim a palavra de Deus. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do Senhor, então eles eram sacerdotes. A Bíblia os chama de filhos de Belial. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Fica com a Bíblia na mão aí, nós vamos ler algumas referências. Tá? 1 Samuel capítulo 2, verso 12, fala quem eram ou como procediam os filhos de Samuel, de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. O que é filhos de Belial? Filhos de Belial representa maldade, filhos da maldade. Ou, se você preferir, mais agressivamente, filhos de Eli eram filhos de Satanás, do cão. E aí depois faz uma observação dizendo que eles não se importavam com o Senhor. Ou seja, eles faziam o que dava na telha deles. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 15, Belial é contrastado com Cristo, que é filho de Deus. Belial, filho do maligno, e Cristo, filho de Deus. Então esses 2 rapazes, apesar de terem sido instruídos desde a infância dentro dos caminhos do Senhor, eles eram crianças Baby Johnson. Tinham uma aparência bonitinha. Só isso. Aqueles homens, eles praticavam toda sorte de atrocidades. Nós vamos continuar vendo os textos. Inclusive, eles mantinham relações sexuais com as mulheres que iam adorar a Deus no templo. Eram homens extremamente pecaminosos. Mas a coisa pior deles é que eles não se importavam com o Senhor. Quando nós estudamos Gálatas e nós falamos sobre os frutos da carne, a primeira tríade é a tríade sexual, e nós mostramos que aquela tríade ela começa de uma condição
menos grave, até uma condição em que a pessoa ela pratica a sua sexualidade sem se importar. E nós vemos isso hoje. As pessoas elas têm as suas condições pecaminosas e elas não estão mais preocupadas em que alguém fique chateado. Pelo contrário, eles querem realmente chocar as pessoas. Então estes filhos de Eli, Hofni e Finéias, na primeira condição, eles eram considerados como os filhos de Satanás, em especial porque eles não se importavam com o Senhor. Eles não se preocupavam mais em fazer os seus atos de uma maneira escondida, mas todos sabiam que eles estavam procedendo. A desobediência ao pai e a quebra do 5º mandamento, que é o que nos interessa, está lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 25. 1 Samuel, capítulo 2, verso 25, diz assim: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Aqueles homens, eles não davam atenção ao que o pai ensinava. Eles quebravam o 5º mandamento e eles não honravam o seu pai. Porque eles não honravam o seu pai, segundo a lei, eles teriam uma vida curta. A desobediência ao pai e a quebra ao 5º mandamento é evidente nesse texto de 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 2, verso 25. O descaso aos mandamentos do Senhor, ele não se importavam com o Senhor, resultou não na obtenção da bênção e da promessa, como o mandamento assim o promete, mas no recebimento do castigo. A Bíblia diz que por esta razão o Senhor os puniu com a morte. 1 Samuel capítulo 4, verso 11. 4, verso 11. Aqueles homens, jovens sacerdotes, que quebraram o mandamento do Senhor, receberam a punição. 1 Samuel, capítulo 4, verso 11. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Mesmo os servos de Deus não estão imunes de terem filhos que quebram o 5º mandamento. Pastor, eu sou servo de Deus, eu ensino meu filho, eu faço a minha parte, mas ele está desviado. Ele não vai mais na igreja, ele tem uma vida perdida. Isso é possível? Sim, é possível. Nós vemos isso porque não só os filhos de Eli, eles eram pecaminosos, mas também os filhos de Samuel. Nós vamos ver um pouco mais para frente. Mesmo os servos de Deus não estão imunes de terem filhos que quebram o 5º mandamento. Entretanto, devemos ter muito cuidado como pais para que não sejamos responsáveis por essa atitude de desrespeito à lei de Deus. Foi algo que eu forcei na semana passada. O teu filho, menos de 18 anos, porque depois de 18 anos você pode simplesmente falar, mas até 18 anos, essa cultura de que o filho faz o que quer, dorme o que quer, a hora que quer, faz, não existe isso. Isso é uma responsabilidade do pai, da mãe, em especial do pai. O teu filho não quer assistir a escola dominical porque ele está com sono. Ele ficou vendo Netflix ou ele ficou jogando a noite inteira e aí no domingo ele não quer. A responsabilidade é sua. Que nós não sejamos responsáveis por essa atitude de desrespeito à lei de Deus. Porque quando você, como pai, você quebra a lei de Deus, você está ensinando ao seu filho que ele também pode desrespeitar a você. Não ache ruim quando o teu filho desrespeitar a você, porque você assim o ensinou. Eli era um servo de Deus, mas a Bíblia registra que ele não os repreendeu. Ele olhava para aquela situação e no máximo falava uma coisinha ou outra, mas não repreendia. Por essa razão Deus se desagradou e não permitiu que a sua família tivesse continuidade. Quando você vê no texto de Samuel, você vai ver que a linhagem sacerdotal ela vai seguindo um fluxo. Então a tendência era que os filhos de Eli se tornassem um ou outro
sumo sacerdote. E ali se encerrou. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que quando Eli recebe a notícia que os seus filhos morreram, seus 2 filhos, e que a arca do Senhor havia sido levado pelos filisteus, ele estava numa cadeira, ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu na hora. Então há consequências também para o lado dos pais. Uma outra nota triste é que vemos que os filhos de Samuel, abre aí 1 Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, versos de 1 a 3. Porque Eli, a gente não tem muita referência dele. Ele aparece em um momento da história, já idoso, já com o Samuel bebezinho e depois ele crescido. Você não se diz o que Samuel fez. Se ele foi um cara correto, se ele foi reto, se ele fez o trabalho. Mas Samuel nós conhecemos. Há 2 livros, 1 Samuel e 2 Samuel, que falam da ação deste homem como um homem de Deus, como um profeta de Deus. Então, apesar de nós não termos informações de Eli, nós temos de Samuel. 1 Samuel capítulo 8, verso 1, 2 e 3 diz: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Bérseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Eram homens que faziam as coisas em prol de si mesmo. Alguém vinha com uma causa, se era oferecido um suborno, e ele era passional em relação à pessoa. Muitas vezes nos aborrecemos se nossos filhos são chamados à atenção. Isso acontece na igreja. E partimos, inconsequentemente na sua defesa, sem analisar os possíveis desrespeitos ou desobediências envolvidos em suas atitudes. Quando um filho age de uma maneira errada e ele é repreendido, você não quer nem ouvir o que o outro falou. Afinal de contas, o meu filho foi criado por mim. Talvez tenha muito mais uma esfera de que você se sente agredido por não ter feito o que você deveria fazer e você não quer aceitar aquela repreensão porque você vai receber um foco de luz dizendo que você é o culpado, do que qualquer outra coisa. Mas isso é uma regra. As pessoas não gostam que seus filhos sejam repreendidos. Muitas brigas entre irmãos têm sido provocadas por causa dos filhos. Estamos às vezes mais preocupados com um senso de justiça e assim agirmos não no interesse dos nossos filhos, mas contra eles. Quando você não permite que o seu filho seja punido, seja repreendido, estando errado, você está ensinando ele que ele pode sim agir errado, que a mesma impunidade que ocorre nos tribunais, na justiça, também ocorre dentro de casa. Aquele que é o filho mais querido, aquele que cometeu o erro, ele não é punido, porque afinal de contas é apenas uma criança. Não é apenas uma criança, é um ser humano que tem que ser educado desde cedo. Cuidado para não abrigar ou acolher a indisciplina dos seus filhos, como fez Eli. Corrigi-los em amor, ensiná-los a respeitar os demais. Tanto os colegas como principalmente os mais velhos resultarão em bênçãos nas suas vidas e nas nossas também. Um grande chavão eu não dou nada para o meu filho, mas pelo menos eu dou ensino. Não é esse o mais importante. O mais importante são pessoas educadas. Pessoas que sabem usar aquelas 3 palavrinhas que eu via num desenho chamado Backyardigans, que era da televisão, que falava assim: muito obrigado, por favor, não tem de quê. Você tem ouvido isso dos seus filhos? Quando o seu filho recebe um presente, ele fala obrigado? Quando ele entra num ambiente, ele pede licença? Por favor, posso? Ou ele já sai fazendo? Talvez se você não der para ele uma educação formal, numa escola particular, e você ensinar ele a aplicar essas 3 palavras, seja mais importante para a vida dele do que qualquer ensinamento de álgebra, matemática, química e biologia. Nós carecemos nos dias de hoje de pessoas educadas. Pessoas que sabem entrar no ambiente e
cumprimentar as pessoas. E isso reflete inclusive na oração. A pessoa já entra na oração sem saber quem Deus é, sem falar com Deus. Não, ele é o cara lá de cima, ele está aqui para me servir, que é o conceito de muitas religiões. Os deuses existem para me servir. Vamos orar a Deus, portanto, para que sejamos primeiramente cumpridores do 5º mandamento com relação aos nossos próprios pais e não desrespeitadores como os filhos de Eli. Oremos também para que Ele nos direcione na orientação que devemos dar aos nossos filhos desde cedo, para que eles sejam cumpridores do 5º mandamento, confiantes nas bênçãos e promessas de Deus, e que eles possam observar nossas bênçãos nas vidas dos seus próprios pais. Se os seus crianças elas não observarem isso na sua vida, eles não vão praticar. Pastor, eu não sou casado, eu não tenho filhos, então isso não é para mim. É, porque você é pai. Se você não é pai, você é filho. Se você não é filho, você é tio. Você pode ser sobrinho. Este conceito é o que eu estou dizendo para você. Você tem que ensinar as pessoas que estão à sua volta ao respeito pelas autoridades. Esses dias o Facebook ele me trouxe uma memória de uma postagem que eu fiz na época da Dilma, em que havia uma charge lá, mostrando ela como um monstro destruindo lá, e eu compartilhei com muita graça, e a minha esposa ela me repreendeu falando assim, não, você não pode falar isso, porque ela é a nossa presidente. Por mais que nós a achemos incompetente, nós temos que respeitar as autoridades. Eu me constrangi, e eu deletei o post, mas mesmo assim o Facebook não esqueceu. E ele mostrou para mim que eu também tenho falha no respeito com as autoridades. Por mais que a gente veja as condições que as pessoas têm agido dentro da sociedade, nós temos que ter respeito por aqueles que não são autoridades. Oremos também para que Deus nos livre do descaso para com os nossos filhos, aqueles que estão abaixo de nós, de uma forma, de alguma escala de autoridade. E para que sejamos abençoados com pessoas que se importam com o Senhor e com seus mandamentos. Você tem que ensinar e ser ensinado. Se você não é casado, se você é divorciado, divorciada, solteiro, solteira, você tem que olhar, porque sempre a palavra do Senhor tem alguma coisa a te ensinar e exigir que você pratique. O nosso exemplo positivo é a figura de Isaac. Um texto conhecido que eu não vou ler, que está lá em Gênesis capítulo 22. Em Gênesis capítulo 22 mostra a figura de Abraão caminhando com Deus. Aquele homem que foi separado, aquele homem que vivia junto com seus familiares numa clara prosperidade. A região era dominada pela sua família, todos os seus familiares moravam ali. A Bíblia não especifica muito bem como isso aconteceu, não tem um relato anterior, simplesmente a frase de que Deus falou para ele, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mandar. E aquele homem sai. Ele leva a sua esposa, não tinha filhos, e leva Ló. Sai dali e sai caminhando. E Deus era com ele. Ele é conhecido como amigo de Deus. Mas em certo momento, a promessa de Deus se cumpre e nasce o seu filho Isaac. Filho da velhice. Aquele homem que tinha mais de 100 anos. Sua esposa por volta dos 90 e poucos anos. É algo sobrenatural mesmo. E quando aquela criança nasce, o coração de Abraão começa a se afeiçoar àquela criança. E o que acontece é que Deus ele coloca à prova o coração de Abraão. Não porque Deus não sabia, mas para que Abraão soubesse aonde ele tinha que colocar o seu coração. E dá o comando. Abraão, toma o seu filho, seu único filho, e oferece ele em sacrifício, lá no Monte Moriá. E também não mostra se Abraão ficou tristinho, se Abraão ficou chorando,
simplesmente mostra um Abraão obediente. Ele olha para sua esposa: vou oferecer um sacrifício ao Senhor no Monte Moriá, porque me foi ordenado. Olha para o seu filho Isaque e fala: vamos comigo. Chama 2 homens que eram seus servos, carrega as lenhas, carrega não sei o que, e eles foram. Distância de 3 dias. E a história conta que eles chegam a um ponto lá no pé do Monte Moriá, ele olha para os seus servos e fala: vocês ficam aqui e agora eu vou subir com o meu filho. Isaque leva a lenha para o sacrifício, Abraão leva a ferramenta de imolar o animal e a chama para poder tocar fogo naquela madeira. E quando eles chegam lá em cima, Isaque pergunta ao seu pai: pai, está aqui o altar, está aqui o cutelo para matar o animal e está aqui o fogo. Aonde está o animal? E Abraão responde para ele: Deus proverá, meu filho. Mesmo sem entender, e o foco meu não é olhar a história de Abraão, e sim a história de Isaque. Mesmo sem entender totalmente o que estava acontecendo, Abraão se submeteu a Deus. Normalmente estudamos esse trecho procurando analisar as lições recebidas por Abraão, bem como compreender a fé demonstrada por ele de sacrificar o seu próprio filho. Essa fé era, acima de tudo, na providência divina de livramento e redenção. Abraão, ele tinha tanta fé em Deus, ele era o pai da fé, que ele sabia que aquele homem, aquela criança, era o filho da promessa. E mesmo que ele completasse o sacrifício de fato, como Deus tinha dito que ele era o filho da promessa, Deus o ressuscitaria. Mas não quer dizer que o coração de Abraão não estava angustiado. Essa fé era, acima de tudo, na providência divina, da livramento e da redenção, porque no verso 8 de Gênesis 22 ele fala: Deus proverá o sacrifício, meu filho. Vamos analisar um pouco mais, não a figura de Abraão, mas a figura de Isaque. Com certeza ele também não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas da mesma forma que Abraão era obediente ao Pai do céu, Isaque aprendeu isso no seu pai. Ele demonstrou obediência ao seu pai na terra. Ele via a ação de Abraão. Ele conhecia a história. Talvez, ou melhor, com certeza ele não conhecia os seus avós, a região onde o seu pai morava, mas a história era clara. E ele devia perguntar: papai, por que nós estamos aqui? E papai contava a história. Mas papai, você saiu da sua terra sem nenhuma de sair. Há um Deus nos céus. E por toda a infância, todo o crescimento de Isaque, ele via um pai que era obediente a Deus. O que ele fez? Ele aprende a honrar as autoridades. A pergunta de Isaque no verso 7 mostra como ele estava intrigado com todo aquele preparo. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro do holocausto? Por respeito ou temor, ele obedeceu ao pai, seguiu ao pai, e ele cumpriu o 5º mandamento, oferecendo a si mesmo com sua própria vida. Ele poderia ter saído correndo? Será que Abraão iria conseguir alcançar Isaque? Será que você, nessa condição, você iria honrar a Deus? Honrar ao seu pai? Ou você iria sair correndo e talvez fazer uma denúncia para o conselho tutelar? Entenda que essa condição ela já não é válida para os dias de hoje. Se você vê realmente uma situação dessa acontecendo, tem que chamar a polícia. Nós não temos mais esse contexto. Mas Abraão estava lá com seu filho e o seu filho não esboça nenhum problema, nenhuma rejeição, nada. Ambos tiveram acontecimentos milagrosos. Deus quer também que vejamos o paralelo existente entre a obediência de Isaque e a Abraão e a perfeita obediência do Deus Filho para com Deus Pai.
na história da redenção. Então, quando nós vemos esse sacrifício sendo feito, você tem que sempre comparar as coisas com a história de Cristo. A história da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela gira em torno do sacrifício de Cristo e a sua ressurreição e também o seu nascimento, claro. Então, quando você olha o sacrifício que estava sendo preparado, você pode sim estabelecer a figura de Abraão como a figura de Deus Pai e a figura da criança Isaac como a figura de Jesus Cristo. Obviamente tudo ocorreu com Jesus Cristo. Supera em intensidade, em essência e importância o que aconteceu em Isaac. É apenas uma comparação, não é a mesma coisa. Mas observe, ambos tiveram acontecimentos milagrosos. Deus entregou seu único filho. Isaac era o único filho de Abraão. Jesus foi obediente até a morte e ele teve que passar. Não afastou dele o cálice. Mas no caso de Isaac, mesmo os passos foram traçados, mas ele foi livrado através da providência divina. Cristo foi exaltado e Isaac foi abençoado, um dos patriarcas, sendo o progenitor. Ele está na linhagem do Messias Salvador. O exemplo de obediência ao quinto mandamento na vida de ambos está registrado para nossa instrução e exemplo. O que aconteceu com Isaac, o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com Eli, o que aconteceu com os filhos de Eli, o que aconteceu com Samuel. E os filhos de Samuel estão para nós como uma instrução de que a quebra do quinto mandamento ele pode trazer para você uma vida longa ou uma vida curta. Às vezes a vida curta ela é até um prêmio para a pessoa, porque muitas pessoas têm uma vida miserável por muitos anos e talvez fosse melhor para elas que elas mesmas falecessem e morressem. Mas Deus ele prolonga até para que a pessoa ela possa ter a punição dela aqui na terra. Não podemos quebrar o quinto mandamento. Nós não finalizamos, nós estamos indo agora para o nosso intervalo. Quero pedir que você lembre-se daquela instrução de você não ir para longe, não vai no mercado, não vai comprar frango, não vai fazer nada, não é a hora disso. Se você for, você não volta. E se voltar, você chega atrasado. Agradeço porque até aqui você tem estado comigo. Que Deus possa te dar esse breve descanso de 10, 15 minutos e você já volta, tá? Daqui a 5 minutinhos eu já deixo conectado. E não esqueça de deixar a sua saudação aí, para que eu não ligue para você perguntando se você assistiu ao Dominical ou não. Deus te abençoe.